Olá, turma! Vamos então para a nossa aula 5, né? Nossa quinta aula do socioemocional por videoaula. Algumas turmas eu já vou, na verdade, iniciar com as aulas online também. Então, aquelas aulas online, a gente vai corrigir todas essas atividades que já foram enviadas para vocês e a gente vai tirar dúvidas, né? Às vezes ficou alguma dúvida sobre alguma atividade ou sobre algum tema em específico, daí a gente tem esse tempo, essa aula, né, de forma semanal para conseguir tirar essas dúvidas. Então, essa aqui se trata, né, da lição número 3, ela está na página 13. Nós temos como conceito-chave os 7 hábitos, né, que eles aparecem o tempo todo, a gente já viu que eles serão uma constante durante o ano, né, e a gente vai falar sobre a questão da vitória pessoal, tá? Então, nós temos aqui um texto, né, escrito de um bispo anglicano de 1100 depois de Cristo. Quando eu era jovem e livre e minha imaginação não tinha limites, sonhava em mudar o mundo. Conforme envelheci e me tornei mais sábio, concluí que o mundo não mudaria. Decidi encurtar um pouco minha perspectiva e mudar apenas o meu país, mas este parecia imutável. Quando cheguei aos meus anos de penumbra, em uma última desesperada tentativa, ansiei por mudar somente a minha família, aqueles próximos a mim, mas nem mesmo eles aceitaram algo assim. E aqui estou eu, em meu leito de morte, concluindo, talvez pela primeira vez, que se eu houvesse começado mudando a mim mesmo primeiro, então talvez pelo exemplo pudesse ter influenciado minha família e com o apoio e encorajamento deles pudesse ter melhorado o país e quem sabe houvesse até mudado o mundo. Isso é bem interessante, né? Porque a gente vê tanta coisa errada, tanta coisa que acontece por aí, e a gente anseia, né? A gente tem essa vontade de fazer as mudanças necessárias, né? É algo que dá para pensar, né? E às vezes a gente pensa lá em cima, e na verdade não é bem assim, a gente tem que começar mudando a gente mesmo, né? Mudando os nossos conceitos, mudando a forma de ver determinadas coisas. Aí existe uma chance real, né, de uma mudança significativa, seja ela na família, no país, no mundo em geral. Mas ela fica então a mensagem, né? Começa da gente. Não dá para almejar algo tão grande se a gente não consegue fazer essa mudança com a gente mesmo. Então, aqui vamos refletir, né? Em sua opinião, por que o bispo não conseguiu mudar o mundo? Por que será que ele não mudou o mundo? Por que ele não conseguiu, se ele tinha boas intenções, né? Ele achava que isso era legal, que era importante, né? Mas ele não conseguiu. Por que será? Você concorda com o que ele afirma no último parágrafo? Que se ele tivesse iniciado por ele, talvez a mudança pudesse ter acontecido? Então, o que vocês acham? Será que realmente é possível fazer uma mudança significativa quando a gente inicia da gente próprio? E daí ele pede, né, para imaginar que você tem que contar para alguém essa história, né, a história que você aprendeu, e você tem que resumir ela em uma única frase. Né? Eu tenho que falar para alguém o que eu aprendi em relação a esse texto, mas eu tenho que, né, resumir, compactar em apenas uma frase. De que forma que você conseguiria fazer isso, né? E aí pede para registrar no livro. Tanto é que lá no livro tem um espaço. Volto a falar para quem está sem o livro, vai fazer lá no caderno, né? Então, de que forma? Que frase seria essa, né? Eu tenho as minhas ideias ali, né? Acredito que uma frase boa para isso é comece por si mesmo. Ou a mudança ocorre de dentro para fora. Né? Eu não consigo esperar, né, que as pessoas me compreendam se eu mesma não compreendo o direito das pessoas.
Então, é algo bem importante, algo bem legal para a gente começar a pensar, né? Então, a gente tem que dar o direito das pessoas serem do jeito que elas são. Assim como, né, porque a gente exige respeito, a gente quer que essas pessoas respeitem a gente. Mas será que a gente respeita os outros? Será que a gente, né, consegue realmente ouvi-los, né? É algo para a gente pensar, tá? Então, toda mudança começa em você. Aí tem essa imagem que eu acho que é fantástica, né? Que resume essa questão da mudança, né? A borboleta é um símbolo de transformação, um símbolo de mudança. Tanto é que na psicologia, é o símbolo da psicologia, né? Justamente por quê? Porque ela inicia lá como uma lagarta, né? E depois ela se transforma, né? Em algo tão diferente, né? Então, assim, a vida dela praticamente é todo um processo de mudança. E diz muito a respeito da gente, né? Nós também temos uma vida que a vida toda praticamente é um processo de mudança. A nossa infância é todo um processo, né? De crescimento. A nossa adolescência ali, todo um processo de amadurecimento. A nossa juventude, a gente vai se colocando no mercado de trabalho, a gente vai organizando aquilo que a gente quer pra gente, né? Algumas pessoas casam, outras não, mas enfim, vão organizando aquilo que eles entendem como algo para o seu futuro. Então, a vida inteira a gente está fazendo essa transformação, né? E às vezes é importante a gente olhar, né? O que a gente quer dessa transformação? O que eu quero para o meu resultado final? Né? Sai a lagarta ali até virar uma borboleta. Será que eu estou fazendo a transformação de uma forma efetiva? Eu estou me transformando para algo legal, para algo que vai me deixar feliz, né? Então, é algo para a gente pensar. Nossa vida é uma transformação constante. A gente está o tempo todo ali nessa transformação. Será que a gente consegue imaginar aquilo que a gente quer, né? Então, fica essa imagem maravilhosa ali para vocês pensarem, né? Para vocês também, quais são as minhas transformações? O que eu almejo, né? Para que eu também consiga ficar muito feliz em relação às minhas transformações, às minhas mudanças, né? Esse processo todo. Aqui veio a árvore de novo, né? Então, a árvore, ela vai estar o tempo todo junto com a gente, né? Porque elas são a base, de fato, do nosso trabalho. Né? Então, tá ali a árvore e falando, os 7 hábitos são princípios que vão ajudar você a ser líder na sua própria vida, começando pela vitória pessoal. Gente, dá para ter vitória pública sem ter a vitória pessoal? Muito difícil, né? Porque primeiro a gente tem que dar conta dessas questões que são prioridade. Por que são prioridade? Porque elas estão na raiz, né? Vamos pensar nessa árvore, por que eles estão lá na raiz? Porque eles são fundamentais. Eles é que levam a energia, eles que levam tudo o que essa árvore precisa para nutrir e para dar bons frutos. Então, se essa parte ali está fraca ou ela não está suficientemente boa, né? Essa árvore ali, olha, corre o risco de cair, de não funcionar. Então, a vitória pessoal, aquela que está aqui embaixo, né? Ela diz respeito a gente, aquilo que eu posso fazer. Então, aqui voltamos, né? A falar sobre ela, que aumentei a imagem para que a gente possa falar um pouquinho mais, então. Os hábitos 1, 2 e 3 tratam do autodomínio, daquilo que eu tenho que ter o domínio. Ser proativo, tá? Gente, ser proativo não depende dos outros, não tem como. Eu tenho que decidir ser proativo, né? E começar a perceber as coisas que acontecem no meu dia a dia. Aquilo que aparece para que eu tenha essa ação de proatividade, esse momento ali. Então, não tem como isso acontecer se eu tiver, né, ali desligado no mundo, desligado em relação às pessoas que convivem comigo. Então, é necessário,
né, primeiro, essa vontade, né, de querer participar, de ser proativo. Depois, essa percepção, quando que eu posso agir. Então, eles levam as pessoas da dependência para a independência, lembrando, né? Dependência, quando a gente nasce, a gente é extremamente dependente, a gente depende dos pais, ou enfim, de um adulto para tudo. A gente não se alimenta sozinho, a gente não toma banho, a gente não... Enfim, a gente é dependente. Com o tempo, a gente passa a ser o quê? Independente, né? A gente se alimenta, a gente toma banho, a gente estuda, a gente aprende e tudo mais. Agora, a gente precisa ter esses 3 hábitos bem fortalecidos. E depois, né, eles formam a essência do nosso desenvolvimento, tá? Então, não tem como fugir, tá? Comece com o objetivo em mente, né? Faça primeiro o mais importante. Então, assim, primeiro o trabalho, depois o lazer, né? Eu sei que é difícil, né? Então, assim, mas existe uma necessidade. Vocês vão perceber que ao longo da vida de vocês, as coisas vão aparecendo assim, né? Vocês estiverem num trabalho, né? Numa empresa, enfim, vocês vão perceber que a vida toda, né? Vão aparecer coisas que que é necessário fazer antes do lazer, né? E não dá para fugir disso. Até porque se você fugir disso, em algum momento, né, vai ser cobrado de você. E aí vem a questão da culpa de não ter feito. Então, a gente vive de uma forma infeliz quando não tá praticando esses hábitos também, tá? Porque assim, ó, por mais que a pessoa diga que não, que ela não se sente culpada em determinadas situações, a pessoa acaba se sentindo, né, chateada e tudo mais. Quando o pai vem cobrar algo que era para você ter feito e você não fez, né? Por mais que na hora pareça uma boa ideia, deixar aquilo de lado, depois você cria um problema muito maior, né? Então, essa ideia dos hábitos, elas estão ali para ajudar a gente a se organizar e ter uma vida mais plena, mais verdadeira, né? A gente poder aproveitar, tirar proveito ao máximo, né, dessa nossa vida. Então, eu, você e nós, né? Então, aqui tem o contínuo da maturidade, depois tem um lá no livro de vocês para que vocês possam preencher. Eu acho legal, né, desse contínuo da maturidade, porque ele vai explicar mais ou menos assim, né? O paradigma de dependência, ele tem a ver com a palavra você. Por quê? Você tem que tomar conta de mim. Isso é lá no início da nossa vida. A gente tem alguém que toma conta da gente. Então, a palavra que cabe ali é a palavra você. A gente depende de alguém, né? A independência, que é ali no meio, né? O paradigma que diz respeito a essa parte ali é o eu. Né? Por que é o eu? Porque eu já estou dando conta. Eu sou responsável, eu tenho certeza, eu sei escolher, eu faço, eu aconteço. Então, depende muito mais, né, de mim. Então, a palavra que cabe ali, a palavra que se relaciona, né, com a independência é eu. E depois nós temos o paradigma interdependência, que é uma palavra assim, ó, que toda vez que eu falava nas turmas, ninguém nunca tinha ouvido falar, né? Então, a interdependência, ela tem a ver com o nós, né? Nós podemos fazer isso, nós podemos cooperar, tá vendo? O nós, ele vem carregado de um grupo de pessoas, ou seja, eu vivo em sociedade, eu vivo num grupo. Esse grupo, ele vai ter as habilidades necessárias para fazer determinadas coisas, né? Então, eu vou aproveitar aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu sei fazer, mas eu também vou associar com aquilo que o meu grupo consegue, né? Então, ó, tem o eu, que está relacionado com a independência, e o você com a dependência, tá? Então, ali nesse contínuo da maturidade, nós temos essas relações em relação a eu, você e nós. Aí tem essa página aqui para que vocês completem,
né? E pede para completar justamente com aquilo que eu estava falando antes, né? O que fecha com a ideia de independência? Eu, você ou nós? O que se relaciona, né, com a parte onde fala o paradigma, né, da independência, eu, você ou nós, e depois mais acima tem a parte da interdependência, que também vocês vão relacionar com um ou outro, né, com essas questões. Então, aqui ele volta a falar sobre isso, né? A dependência, o paradigma de você, né? Como eu falei, você cuida de mim, você faz isso para mim, você me alimenta, você me dá banho, você demonstra carinho, você me ensina carinho, né? Porque a gente sempre pensa que nessa questão de quando nós temos um bebê, né? A parte principal a alimentação e a questão da higiene. Claro que isso é muito importante, mas o fundamental é a questão mesmo da relação que se estabelece, do vínculo, do amor. Então, olha só, a gente depende do outro. É por isso que esse momento de dependência, o paradigma é você, porque está fora de mim. É daquele que está lá, que ele vai me ensinar, ele vai demonstrar para mim tudo aquilo que os seres humanos, né, são capazes de fazer. E uma das principais ações é a questão do amor, né, do carinho, da compreensão. Então, esses valores, eles são passados desde muito pequenininho. A independência, então, é o paradigma do eu, né? Eu sei fazer, eu tenho certeza. Aí a gente começa a pensar, eu gosto disso, eu faço desse jeito, né? Porque eu tô tendo uma independência, eu tô realmente saindo daquilo que é só a dependência do outro, né? Eu começo a me relacionar com o mundo. Então, nós temos também o paradigma do nós, né? O paradigma do nós, ele tem a ver, né, com o grupo. O que a gente pode fazer em relação a estar incluído num grupo, estar incluído numa sociedade, né? Então, eu não faço mais sozinha as coisas. Eu penso nas minhas habilidades e penso nas habilidades do outro também, né? Então, eu posso juntar essas habilidades, imagina, né? Fica uma superpotência, né, em relação à questão de habilidade quando eu tenho essa noção de juntar os talentos, de juntar habilidades, né? A gente consegue fazer as coisas de uma forma muito melhor. Então, o contínuo da maturidade ilustra como se tornar um líder eficaz com base em 3 estágios do desenvolvimento: dependência, independência e interdependência. Sempre importante, né? A gente está saindo, vocês estão saindo, né, da parte da independência para a interdependência, tá? Então, vocês já saíram da dependência, vocês já sabem fazer, vocês já têm esse eu muito forte, agora vocês começam a ter, muitas situações vocês já têm, mas essa questão, essa noção do nós, né? Vamos trabalhar junto, vamos fazer as coisas juntos, tá? Tem uma atividade que eu acho que é legal para vocês fazerem uma conversa com a família, tá? Então, assim, aqui sempre diz conversa com o colega, a gente sabe que com essa questão do isolamento, a gente vai ter que fazer da forma que convém, né? Que é fazer em casa com as pessoas que estão junto com a gente. Eu gostaria muito que vocês explicassem para alguém, tentassem realmente mostrar o que vocês aprenderam sobre essa ideia, né, do dependente, independente e interdependente, dar um exemplo, mostrar, né, da onde que a gente sai, o que a gente almeja, que é essa interdependência, trabalhar em conjunto, trabalhar em grupo, né, uma sociedade, para a gente ter uma sociedade mais forte e tudo mais. Enfim, peguem alguém para explicar esses termos, acho que vale a pena, tá? Então, o contínuo da maturidade apresenta estágios de interdependência como mais avançado no desenvolvimento. Você concorda? E por quê?
Por que será que o estágio da interdependência é o mais avançado de todos, né? Porque a gente sai daquela bolinha da dependência, eu dependo dos outros, aí a gente tem um crescimento, né? Então eu sou independente, para depois, imagine só, fazer relações sobre aquilo que eu sei, sobre aquilo que os outros sabem, né? Olha quantas relações que a gente vai fazendo, olha quantas ligações entre os saberes, né, que a gente faz. E depois a vitória pessoal, os hábitos 1, 2 e 3 estão entre quais estágios? Que estágio que você acha que a vitória pessoal ela se encontra? Lembra do hábito 1, 2 e 3, né? Lá da árvore, aqueles que estão lá na raiz, né? Onde é que será que eles se encontram? Né? Em relação à dependência, independência e interdependência. Né? E o que significa isso? Né? Bom, a gente começa da gente, não tem como, tá? Por mais que a gente queira ou a gente pense que dá para fazer diferente, não dá, gente. É da gente que a mudança inicia. E aí tem uma frase aqui, né, do criador do material, do Stephen Covey. As pessoas dependentes precisam das outras para conseguir o que desejam. As pessoas independentes conseguem obter o que desejam por meio do seu próprio esforço. As pessoas interdependentes combinam seus próprios esforços com os esforços dos outros para conseguir um resultado muito melhor, tá? Então, fica essa mensagem. Até a próxima aula, então. Beijo, gente. Tchau, tchau.